Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre fundamentos de processos em sistemas operacionais. Eu sou o professor Dr. Ivo Sócrates Moraes de Oliveira e nesta aula nós vamos estudar um dos conceitos mais importantes para compreender como um sistema operacional realmente funciona internamente. Se você deseja entender como múltiplos programas executam simultaneamente, como o computador decide o que executar primeiro e por que um sistema continua responsivo mesmo com tarefas diversas abertas, então você precisa compreender profundamente o conceito de processo. Vamos começar com uma pergunta essencial. O que é um processo em sistemas operacionais? Muitas vezes, estudantes confundem processos com programas, mas essa distinção é essencial. Um programa é uma entidade estática e permanente, basicamente, uma sequência de instruções que são armazenadas em um arquivo. Já os processos são entidades dinâmicas e efêmeras. Ele representa o programa em execução, ou seja, quando o programa está parado no disco, o processo é o programa sendo executado, consumindo recurso e mudando continuamente o seu estado. É importante compreender também as características que diferenciam processos e programas. Um processo altera o seu estado à medida que avança a sua execução. Ele é composto pelo programa, pelos dados utilizados e pelo contexto, ou seja, os valores atuais que representam a situação daquela execução. Um mesmo programa ele pode gerar vários processos diferentes. Isso ocorre porque cada execução pode ter dados distintos e ocorrer em momentos diferentes. Então, por exemplo, ao abrir duas instâncias do mesmo editor de texto, gera-se dois processos independentes, embora ambos executem o mesmo programa. Vamos observar o ciclo de vida de processos. Os processos eles são criados, eles são destruídos ao longo do tempo. Eles podem terminar naturalmente ou concluir sua execução ou serem finalizados por outros processos ou pelo próprio sistema operacional. Na maioria das vezes, os processos executam programas de usuário, mas também existem processos que são responsáveis pelas tarefas internas do sistema, conhecidos como daemons. Durante sua execução, um processo ele alterna entre dois ciclos básicos. O primeiro é o ciclo de processador, que corresponde ao tempo em que o processo está utilizando, aguardando o uso da CPU. Já o segundo é o ciclo de entrada e saída, o ciclo I/O, né, ou ES, que seria a entrada e saída, que corresponde ao tempo em que o processo aguarda a conclusão de alguma operação com os periféricos. Quando o tempo de CPU é maior que o tempo de entrada e saída, dizemos que o processo é CPU balde. Já quando ocorre o contrário, ou seja, quando o processo passa mais tempo aguardando recurso de entrada e saída, ele é classificado como I/O balde. Essa distinção é extremamente importante para planejar o escalonamento do sistema. Outro conceito fundamental é a hierarquia de processos. Na maioria dos sistemas operacionais, um processo é criado por outro processo por meio de chamadas de sistemas. No Linux, por exemplo, existe um processo raiz chamado init, que atua como ancestral de todos os demais processos. A relação entre processos pode ser representada como uma árvore dinâmica, na qual o processo criador é chamado de pai e o processo criado é chamado de filho. Essa estrutura hierárquica também influencia o comportamento dos sistemas quando um processo é destruído. Dependendo da política que é adotada, podem ocorrer diferentes ações. Toda a descendência ela pode ser finalizada junto com o processo pai. Os processos filhos podem ser herdados pelo processo avô.
ou o sistema pode postergar a destruição do processo pai, até que todos os filhos terminem sua execução. No Linux, quando o processo pai termina, seus filhos passam a ser adotados pelo processo init. Agora, vamos analisar os estados de um processo ao longo de sua vida. Um processo não executa continuamente do início ao fim. Ele passa por diversos estados. Inicialmente, temos o estado de criação, que é quando o processo é recém-gerado. Depois ele pode entrar no estado de apto, ou seja, de pronto, aguardando a disponibilidade da CPU para execução. Quando ele recebe a CPU, ele passa para o estado executando. Se precisar aguardar algum evento, normalmente de operação de entrada e saída, ele entra no estado bloqueado. Finalmente, ao concluir sua execução, ele entra no estado de destruição. O diagrama de estados ele descreve as possíveis transições entre esses estados. É comum que um processo bloqueado retorne ao estado de apto após a conclusão do evento esperado e, posteriormente, ele volte à execução. Em situações excepcionais, como erros, os processos podem ser destruídos diretamente a partir do estado bloqueado. Também existem execuções extremamente rápidas, como as consultas internas ao sistema, em que o processo pode retornar diretamente ao estado de executando, sem passar por operações de entrada e saída. Para controlar tudo isso, o sistema operacional mantém uma estrutura chamada tabela de processos. Cada processo ele possui um registro específico, conhecido como PCB, Process Control Block. Esse registro contém todas as informações necessárias para o gerenciamento dos processos. Entre elas estão o identificador do processo, chamador, que seria o PID, o identificador do processo pai, que é o PPID, a prioridade de execução, informações sobre memória, arquivos que estão abertos relacionados ao processo, dados de contabilidade como o tempo de CPU utilizado, o estado atual do processo, o contexto de execução e ponteiros que conectam esses processos a outros escritores. Sem essa estrutura, o sistema operacional não teria como controlar múltiplas execuções simultâneas. Outro elemento essencial é a gerência de filas. Quando há vários processos no sistema ao mesmo tempo, eles são organizados em diferentes filas de acordo com seus estados. Essas filas são implementadas normalmente como listas encadeadas, nas quais os descritores não são copiados. Apenas seus apontadores são reorganizados. Existem também as filas de descritores livres que utilizam antes da criação de um processo. Quando um novo processo é criado, um descritor é retirado dessa fila, preenchido e inserido na fila de hábito. Quando o processo termina o uso, seu descritor é esvaziado e retorna à fila de livres, podendo ser reutilizado. A fila de hábitos reúne os processos que estão prontos para execução, mas aguardam a seleção pelo escalonador. Embora vários processos possam coexistir na memória, apenas um utiliza a CPU por vez. Por isso, essa fila é essencial para organizar essa concorrência. Então, além disso, existem as filas de entrada e saídas associadas aos periféricos. O acesso aos dispositivos é muito mais lento que o processamento lá na CPU. Assim, quando um processo está utilizando um periférico, o outro processo que solicitar o mesmo dispositivo deve aguardar em filas. Cada periférico possui um controlador responsável por mediar a comunicação com o processador e atender às solicitações de leitura, escrita e outras operações. Por fim, o mecanismo essencial para a comunicação entre periféricos e o processador é a interrupção.
A interrupção ela permite que o controlador de um dispositivo sinalize ao processador que algum evento ocorreu. Esse mecanismo evita que a CPU precise verificar continuamente o estado dos dispositivos, aumentando significativamente a eficiência do sistema. Compreender processos e compreender como o sistema operacional coordena múltiplas atividades simultâneas garante o desempenho e mantém a estabilidade do sistema. Bom, esse conhecimento é a base, né, para áreas como desenvolvimento de sistemas, redes, segurança da informação, computação distribuída e sistemas embarcados. Espero que essa aula tenha ampliado a visão sobre o funcionamento interno dos sistemas operacionais. Nos próximos conteúdos aprofundaremos ainda mais esses conceitos e veremos como elas são implementadas na prática. Então, continue acompanhando, né, explorando os materiais e participando das atividades. Então, até a próxima aula. Um grande abraço, muito obrigado. Olá,